Pessoal, exercício então da dureza de Brinell, ó, que é equivalente a esse número 2 aqui da nossa lista. Eu mudei os números para vocês terem um exemplo a mais, tá? E vocês tentam aplicar o que eu falei com esse exercício aqui, tá? Ali eu fiz com um número diferente para ter um exemplo aí mais rico. Então, olha só, vamos lá ler. Calcule o diâmetro da impressão deixado em um aço de HB 207. Foram utilizadas condições padrões de ensaio. Força igual a 3.000 kg força e diâmetro do penetrador 10 milímetros, tá? Não ia fazer isso não para o vídeo mais rápido, mas vamos lá. Vamos relembrar a teoria para quem não estava aí prestando atenção na aula. Tô até com o Google aberto aqui em dureza de Brinell. Não tô não. Que eu fui conferir a fórmula que eu eu decorei, mas não custa nada conferir. Eu ia fazer o desenho, mas vamos ver no Google aqui o que ele mostra. Tá vendo? Ó, você tem uma esferinha que entra no material e faz um furinho no material. Essa é a ideia da dureza de Brinell. Olha que bonito esse slide, né? Mas vou fazer o meu próprio aqui, tá? Olha só. Vocês podem pesquisar aí no Google, dar uma olhada nesses desenhos também. Deixa eu ver aqui, a caneta minha de escrever. Então, olha só. A gente tem aqui a superfície, a gente tem a ponta do penetrador que é esférica e aqui a superfície da amostra, certo? A bolinha geralmente não vai entrar até a metade na amostra, então isso vai gerar uma consequência interessante. Ó, o diâmetro da bolinha, da esfera, que é a ponta do penetrador, que é o desão, ou seja, daqui até aqui, ó, atravessando ela como um todo aí, ficou um pouco torto o meu risco, mas enfim, ó, isso aqui tudo, ó, é o desão, tá? Isso aqui tudo é o desão. O que de fato penetrou na amostra, que vai ser um diâmetro menorzinho, ó, aqui mais ou menos aqui assim, ó, aqui mais ou menos aqui assim, ou seja, daqui até aqui, é que vai ser o nosso desenho, tá? Deixa eu tentar dar um zoom aí nessa amostra, nessa questão aí. Então, quer dizer, sempre o diâmetro que a gente chama da impressão, ou seja, do furinho deixado no meu material pela ponta do penetrador, que é uma bolinha, é sempre menor, ó. Pode ver que o desenho é sempre menor que o desão, a não ser que entre até a metade, tá? Relembrando o que já foi falado na teoria. E essa fórmula, bem feiosa, ela nos auxilia a relacionar o desão com o desenho. Então, a primeira coisa que eu já ensinei para vocês, problema que tem a ver com física, ou seja, substituir, não pela matéria de física, mas pela natureza dos problemas de física, que é substituir alguns valores na fórmula. Claro que você não pode fazer só isso, senão você está só decorando, você tem que entender também, né? Mas antes de sair entendendo, você tem que fazer exercício, você tem que treinar. Eu pelo menos defendo essa filosofia. Então você vai substituir, ó, eu já te dei aqui HB igual, F igual e Dzão igual para facilitar a sua vida, né? Você não precisa nem reler o problema para tentar entender. Já tá o que é o HB, já tá o que é o F, já tá o que é o Dzão. Copia aqui do lado. E copia a fórmula também. A fórmula será dada, tá? Eu coloquei ela no quadro. Então, o primeiro passo é copiar a fórmula, né? Já com espaço. Eu estou fazendo aqui para explicar, né? Mas você já vai copiando e já vai substituindo. Então, veja que aqui eu deixei o 2, que é da fórmula, e o π, que é da fórmula, tá? Quem tiver calculadora científica é só digitar a letra π. Mas eu estou fazendo aqui para aqueles que não têm. Então, substitui o valor de π, que é um valor fixo da matemática, 3,14, 15, 9, etc. Até 3,14 está bom, o 2 é da fórmula. Deixei esses espaços livres para quê? Para a gente substituir o que foi dado no enunciado. A dureza HB, a força de 3.000 kg força e o diâmetro da esfera, né? Que está aqui, né, da esfera na ponta do penetrador, que é o desão, 10 milímetros. E com isso a gente consegue calcular o desenho. Olha só, substituímos todo mundo está em vermelho e foi substituído. O que está em branco era próprio da fórmula, tá? 3.000, HB e todo lugar que tem desão a gente escreveu 10 no lugar. O desenho, embora seja outra cor, é o que eu quero calcular, tá? Então deixei em vermelho para chamar a atenção, mas você não tem como substituir porque é justamente o que você quer calcular. Agora vamos às contas. Primeira coisa, tem muita coisa feia, essa fórmula é horrível, né? Ela tem fração, tem raiz quadrada, tem tudo que dá medo, né, no estudante, seja ele de exatas ou não, né? Olha só, mas a gente tem uma igualdade entre frações, porque lembra, todo número inteiro é como se fosse uma fração sobre 1. Já falei isso para vocês, por mais que seja feio, igualdade entre frações, primeiro passo é botar 1, quem não tem denominador, ou seja, quem não tem a parte de baixo da fração, e multiplicar em cruz. O produto de uma diagonal é igual ao produto da outra diagonal. Achei que já ia aparecer isso, eu mesmo planejei o exercício, eu mesmo esqueci um pedaço. Desculpa, gente. Isso vai acontecer? Não vou editar não, tá? Vai embora assim mesmo. Isso vai acontecer, mas é aqui embaixo. Daqui para cá eu fiz
essa conta, essa multiplicação, e fiz essa conta, essa multiplicação. Não que invalidou o que eu expliquei da igualdade entre frações, não, tá? Só, eu achei que já ia aparecer aqui embaixo, e não, na verdade antes eu juntei aqui, ó, 2 vezes 3.000, 6.000, e 3,14 vezes 10, 31,4. Multiplicar por 10 é só andar com a vírgula para uma casa para a direita, tá? Então primeiro eu resolvi as contas, agora sim, multiplique em cruz. O produto de uma diagonal, ou seja, 1 vezes 6.000, que é 6.000 mesmo, né? O produto dessa diagonal aqui vai ser igual ao produto da outra diagonal aqui, que é 2007 vezes toda essa coisa feia aqui. E não preciso fazer nada, porque já tem um parênteses, quando eu escrevo assim, eu já estou multiplicando pelo 31,4, que está multiplicando ali, o parênteses já resolve qualquer problema de erro em matemática básica que eu possa ter nesta parte desse problema. Embora, pessoal, a fórmula seja muito chata, ela vai envolver alguns conceitos aí de matemática básica e de operação que vocês vão precisar em outras disciplinas. É claro que seria muito mais legal se a gente pudesse falar de princípio da igualdade, começar do básico, mas eu não sou professor de matemática de vocês, tá? Embora eu seja um entusiasta da matemática. Então eu preciso ir mais focado no que eu preciso para minha disciplina, mas não vai ser perdido. Embora algumas coisinhas vocês tenham que decorar, sem entender e depois treinar, o ideal, claro, é que com o tempo vocês entendam, mas estou fazendo exercício aí para que vocês possam seguir na minha disciplina. Próximo passo, o que eu fiz? Agora eu vou esperar aparecer o próximo passo para não fazer aquele tipo de confusão. Aqui eu só multipliquei, ó, 207 vezes 31,4 desse troço feio aqui. Ainda bem que em disciplina técnica a gente pode usar calculadora, né? Aqui a gente só copiou. Esqueci de um detalhe, ó. Estava achando que eu estava só copiando essa parte aqui, mas mudou uma coisa desse passo para esse passo, ó. 10 ao quadrado, que é 100. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100, tá? Só tinha esquecido de falar isso. Perdão aí pela minha fala. Então, falha. Voltando aí, 207 vezes 31,4, esse número feio aqui, que multiplica, tá? Quando a gente tem parênteses, já não há necessidade de pôr sinal, mas isso aqui quer dizer que este número feio multiplica o que está entre parênteses, ele é igual a 6.000. Bom, agora eu vou copiar o que está dentro do parênteses, posso retirar o parênteses, porque só ele vai ficar desse lado. E esse número aqui eu vou passar dividindo os 6.000 do lado de lá, tá bom? Fazendo essa conta, por sorte, repito, disciplina técnica pode usar calculadora, fazendo essa conta eu tiro aproximadamente 0,92. Agora tem alguns truques ali, além de multiplicar em cruz e além de fazer as multiplicações. Então prestem atenção até aqui. Se você não entendeu até aqui, começa o vídeo do início ou, né, vocês podem mandar mensagem para mim que eu tiro dúvida de vocês também. Vamos lá. Raiz quadrada já é um troço horrível. Raiz quadrada com menos na frente fica mais complicado e mais, vamos dizer assim, indigesto intelectualmente pra gente. Sabe o que eu vou fazer? Vou jogar essa raiz quadrada para lá. Como assim? Não entendi o que você fez, André? Então vamos de novo. Ó, tá assim, não tá? Não tem um sinal negativo aqui me atrapalhando na frente da raiz? Eu já vou deixar número não tão feio e número sozinho de um lado e parte feia, que tem raiz e que tem letra, do outro. Para quê? Olha só. Então, o 92 vem para cá, era positivo, vem para cá como negativo. Olha o negativo aqui, ó. Quem não tá entendendo, eu tô mostrando aqui, ó. O 92 era positivo, joguei ele para cá, ele veio para cá negativo. E a raiz que era negativa, eu joguei para lá positiva, tá? Os riscos aqui se sobrepuseram, mas não tem problema. Bom, agora é só fazer 10 menos 0,92, deu esse número aqui e ficou a raiz. Raiz é uma coisa horrível, mas agora eu consigo aplicar uma operação aí, tá? E quem está se perguntando, ou vai me perguntar daqui a pouco, não, eu não posso cortar essa raiz com esse quadrado aqui, justamente porque tem o 100. Ah, mas o 100 também é o quadrado, mas não pode. Nesse vídeo eu não vou ter tempo de explicar por quê, mas quem quiser, quem tiver curiosidade, quem não entendeu, pode vir perguntar para mim no privado que eu explico. Aqui não pode cortar porque quando você tem uma soma ou uma subtração dentro de uma raiz, não pode cortar, a não ser que tivesse entre parênteses, a não ser que tivesse assim, tá? Ó, 100 menos d, tudo aqui ao quadrado, aí beleza, cortaria o quadrado com a raiz. Nós vamos fazer isso em um outro passo, mas desse jeito não. Nem que fosse 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, tem o menos no meio atrapalhando, ou mais, aí não pode, tá? Então, olha só, sabe o que a gente vai fazer para sumir com essa raiz? Vai elevar, agora que a gente só tem um número de um lado e a raiz do outro, a gente vai elevar os dois lados ao quadrado, tá? Na calculadora aí, 9,077 ao quadrado dá esse número, e aqui, ó, como eu falei que a gente ia fazer, corto o quadrado com a raiz, tá bom? Beleza? Agora, gente, tá vendo que tem um negativo na letra? No fundo, essa minha intenção, essa sequência de passos, é isolar a letra. A letra está no denominador, ainda embaixo de uma raiz quadrada. Bom, primeiro passo, multiplicação em cruz. Fizemos. Aí fizemos as multiplicações aqui no meio, passamos dividindo quem era número, porque ele estava aqui fora desse parênteses horrível, enorme, tá?
Aí eu fiz essa artimanha de jogar a raiz para lá para ela ficar positiva, deu para fazer uma outra continha de menos aqui, elevamos ao quadrado. Agora a gente está num final que é mais semelhante para vocês. Letra, quem tem letra de um lado, quem não tem do outro. Eu vou passar o 100 para lá. Só que se eu simplesmente passar o 100 para lá, de novo eu fico com um D negativo. Sabe o que eu vou fazer para facilitar a minha vida? Você pode passar o 100 para lá, vai ficar negativo dos dois lados, multiplica por menos 1, não tem problema nenhum. Como isso poderia ter sido feito aqui também, ó. Em vez de eu passar a raiz para lá, eu deixar a raiz aqui, passar o 10 para lá e eu multiplico por menos 1 dos dois lados? Pode. Mas eu prefiro jogar o D que é negativo para a direita, ele passa como D quadrado, negativo ele passa como D quadrado positivo, e o 82, que eu jogo ele para a esquerda, né, ele troca de sinal, era menos, fica mais, e o 82, que era mais, eu jogo para a direita, fica menos, tá? Então a gente tira aqui D quadrado, 100 menos 82,39, essas contas foram feitas na calculadora, tá, gente? Disciplina técnica, vai ter que usar a calculadora. Arrumem uma calculadora aí, tá? Nem que seja uma sem função científica, de 1,99, porque o celular não tem jeito. Além de estar proibido por lei, né? Eu, como docente, posso autorizar o uso durante a aula, mas se eu deixo usar celular na prova, a galera cola, né? Então não tenho como deixar. Então arrume uma calculadora, nem que seja uma baratinha de 1,99 para que faça quadrado e raiz quadrada, tá? Quadrado não precisa fazer, só se fazer o mesmo número vezes ele mesmo, mas agora a raiz quadrada tem que fazer. Então arrume uma calculadora que tenha a função raiz quadrada, tá? Bom, o mesmo esquema que a gente fez em algum lugar aqui, não fizemos em lugar nenhum, tá? Vocês vão aprender isso aqui em equação do segundo grau, alguns já aprenderam no nono ano, mas com certeza vocês vão ver com o professor Marcelo Paraná isso esse ano, ó. Toda vez que a letra está ao quadrado, é mais ou menos a raiz. De quem? De quem não é letra. Então veja, ó, não importa o exemplo, tá? Vamos fazer um exemplo aí mais simplesinho aqui, só pra gente não passar em branco isso no vídeo. Imagina que você tem y quadrado igual 49. Por exemplo, toda vez que a letra é ao quadrado, eu posso arrancar o quadrado da letra, desde que do lado de lá eu ponha mais ou menos a raiz, tá? Que seria o equivalente a tirar a raiz quadrada dos dois lados, tá? E aí aqui a raiz corta com o quadrado, fica só o y. Esse mais ou menos, infelizmente, eu não posso entrar no porquê agora, tá? Mas seria isso. Só que como a gente está calculando, não esqueça, o diâmetro aqui da impressão, do furinho que um pedaço da bolinha faz no meu material, isso aqui é um material, tá? Esse retângulo aí mal feito aí que eu fiz agora é um material, tá? A gente só vai pegar aí a solução positiva, tá? Tudo isso que a gente já fez, só vai pegar aí a solução positiva. Então a gente vai tirar apenas a raiz de 17,1 na calculadora e vai tirar aqui para uma dureza de 207, né? Dureza de Brinell 207 e condições padrão de ensaio, que é o 10.3000, o diâmetro, o furinho, o tamanho do furinho deixado pela bolinha que está na ponta do penetrador na minha amostra é 42 milímetros, tá? Conselho meu, printa essa tela aí, tira uma fotinho dela aí, aproveita que em casa você pode usar o celular e tenta fazer o da lista, que vai mudar um único número, mas você vai aplicar o mesmo raciocínio. Nem que num primeiro momento você decore esse espaço, eu não quero que você faça isso, tá? Não quero nunca que você decore esse espaço. Eu quero que você entenda por que você está fazendo. Mas se você não entende, aqui eu não tenho tempo para te explicar a matemática do zero. Se você decorar esse espaço e souber essas artimanhas aí, você consegue destravar um pouco a sua matemática. E aí, devagar, você vai entendendo por que você está fazendo essas passagens, tá? Então, tenta fazer aí o da lista, de preferência sem olhar no meu, mas se precisar olhar, olha também. Tenta aplicar, tá? Principalmente se você tem dificuldade. Infelizmente, o segredo é a memorização para depois você tirar essas dificuldades, porque a gente teria que começar do zero. Como eu disse, na minha disciplina não tenho tempo. Mas quem quiser, quem tiver dúvida de matemática básica, será um prazer colaborar com o meu amigo, o professor Marcelo Paraná, e tirar qualquer dúvida de vocês aí, porque, como eu disse, sou entusiasta da matemática. Um abraço, gente. Bons estudos.